Olá pessoal, aqui é o João Vitor, o Químico de Ferro, e hoje nós vamos para a nossa aula de número 91 da série Enem por Questões, com aulas todos os dias até o Enem 2020. Para hoje eu trouxe uma questão do Enem de 2017 que trata de separação de misturas. Para resolvê-la, a gente tem que conhecer alguns desses processos físicos de separação de mistura, além de conhecer bem a polaridade de compostos orgânicos. Então, vamos para a resolução dessa questão que é bem interessante. A farinha de linhaça dourada é um produto natural que oferece grandes benefícios para o nosso organismo. A maior parte dos nutrientes da linhaça encontra-se no óleo dessa semente, rico em substâncias lipossolúveis com massas moleculares elevadas. Então, o óleo é rico em lipossolúveis, o que faz sentido, né? Lipossolúvel significa solúvel em lipídios. Lipídios são moléculas apolares, gorduras, não interagem bem com água, interagem bem com gorduras, com massas moleculares elevadas. Ok. A farinha também apresenta altos teores de fibras proteicas insolúveis em água, celulose, vitaminas lipossolúveis e sais minerais hidrossolúveis. Considere o esquema que resume um processo de separação dos componentes principais da farinha de linhaça dourada. Então, você tem a farinha de linhaça, você adiciona éter etílico, seguido de agitação, faz algumas coisas e tal. E a pergunta, o comando da questão é: o óleo de linhaça será obtido na fração? Então, a gente vê que, depois do processo de separação, a gente tem o destilado 1, o destilado 2 e os resíduos, resíduo 1, resíduo 2, resíduo 3 e resíduo 4. Esses são os produtos dessa separação e ele está perguntando aonde está o óleo de linhaça entre esses produtos. Então, vamos caminhar junto com o processo aqui, lembrando que esse óleo é rico em substâncias lipossolúveis e tem massa molecular elevada. Então, vamos lá. Você primeiro adiciona a farinha de linhaça, que tem tudo isso lá que ele falou. Tem o óleo, tem lá as fibras proteicas insolúveis, celulose, vitaminas e sais minerais. E aí, sobre a farinha de linhaça, você adiciona éter etílico, seguida de agitação. Quem é éter etílico? A função orgânica de éter é ter um oxigênio entre dois carbonos e etil vem de met-et, dois carbonos. Então, o éter etílico é esse cara aqui, ó. É o oxigênio entre dois grupos etil, que são grupos com dois carbonos. Esse é o éter etílico. Dá para a gente ver que esse composto ele tem um caráter fortemente apolar. Por quê? Apesar de ter um oxigênio aqui, esse oxigênio ele é pequeno em relação ao resto da molécula e também ele não é um oxigênio muito polar porque ele está entre dois carbonos. Então, éteres são compostos que têm a polaridade muito baixa. Diferentemente de álcools, que aí você tem uma hidroxila. A hidroxila é muito polar. Já o oxigênio entre carbonos, nem tanto. Então, ele tem um forte caráter apolar e aí você mistura ele na farinha de linhaça. Depois de misturado, você faz uma filtração. Qual que é o processo de separação de misturas de filtração? A filtração consiste em você separar, através de uma barreira física, o sólido de um líquido. É o que você faz, por exemplo, para filtrar o café da sua casa. Então, você tem um sólido, que é o pó de café, e você passa a água por ele, o sólido, que é o pó de café, fica no filtro e a água passa. Então, a filtração serve para você separar um sólido de um líquido. E aí, nessa filtração, a gente originou o resíduo 1 e um extrato etéreo. Extrato etéreo vem de éter, que é a fase orgânica, a fase apolar. Então, pessoal, o líquido filtrado aqui é a fase apolar, é o extrato etéreo. E o resíduo que ficou aqui em cima, o resíduo sólido, que é o resíduo 1, é o resíduo 1.
Aí o que foi feito com o extrato etéreo, a fase orgânica? Esse extrato etéreo aqui, que é a fase orgânica apolar, sofreu uma destilação. E aí você teve o destilado e o resíduo. O processo de destilação é o processo de se aquecer essa mistura líquida. E aí o que acontece é que no aquecimento, a parte mais volátil, ela vai sair primeiro na forma gasosa, né? Ela vai ebulir, vai para a forma gasosa, vai passar por esse tubo aqui que é resfriado por água corrente e vai condensar novamente, voltar para o estado líquido e vai pingar aqui. Então você tem a separação entre os componentes menos voláteis, que vão ficar no balão, e os componentes mais voláteis que vão sair ali, vão ser recolhidos lá no final. E aí a gente tem que ficar de olho em onde está o nosso óleo de linhaça, né? A gente quer saber onde ele está, onde está o óleo. Se sobre a farinha se adicionou o éter etílico e o éter etílico tem caráter apolar, ele interage bem com o óleo que é rico em substâncias lipossolúveis. Lipossolúvel significa apolar, gosta de lipídio, interage bem com lipídio. Portanto, esse óleo de linhaça está aqui, está no extrato etéreo, está na fase orgânica, né? A fase orgânica é a fase apolar. Então, o óleo tem que estar lá. E aí, esse óleo sofreu uma destilação. Onde que ele saiu? Ele está no destilado 1 ou no resíduo? Esse aqui é o destilado 1, que é o que foi recolhido no final da destilação, que é o componente mais volátil. E esse daqui é o resíduo, que ficou no balão, que é o componente menos volátil. A dica que a gente tem é que esse óleo ele tem massa molecular elevada. E quem estava junto com ele aqui nesse extrato etéreo é justamente o éter. Então aqui a gente tem o óleo mais o éter. Quem é mais volátil entre o óleo de linhaça e o éter? Como o óleo possui massa molecular elevada, quanto maior a massa molecular de um composto orgânico, maior a tendência dele fazer interações intermoleculares mais fortes e, portanto, ser menos volátil. Quanto mais fracas as interações, mais volátil é o composto. O éter é uma molécula de caráter apolar bem acentuado e, inclusive, ele é bem volátil. Se eu não me engano, éter vem do latim, significa uma coisa tipo, aquele que flutua, alguma coisa assim. Então, ele é bem volátil. Logo, no destilado 1 vai estar a parte mais volátil, que é o éter. Ele vai sair no destilado 1. E o óleo, que está na extrato etéreo, né, que é a parte apolar, como ele tem massa molecular elevada, ele vai sair no resíduo 4. Aqui está o óleo de linhaça. E aí a gente já pode marcar o nosso gabarito, então, que o óleo sai no resíduo 4. Resposta correta, letra E. Ele continua essa separação aqui de misturas no resíduo 1, tá? Ele pega o resíduo 1, que é um sólido, adiciona a água nele, seguida de agitação, e depois faz uma filtração. Quando ele adiciona a água, o que vai acontecer? As fibras proteicas que são insolúveis, elas vão continuar sólidas, e os sais minerais hidrossolúveis vão passar para a água, que são solúveis em água. Então, no resíduo 2, você vai ter essas fibras, que são insolúveis, e a celulose também, né? Celulose também é insolúvel. E no extrato aquoso, você vai ter os sais minerais hidrossolúveis. Depois disso, ele faz uma destilação. Na destilação, você tem água e sais minerais. A água vai sair no destilado, porque ela é mais volátil do que os sais, e os sais vão ficar no resíduo. Então, o destilado 2 é basicamente água, e o resíduo 3 é basicamente sais minerais. E o destilado 1 é o éter. Então, identificamos todo mundo aqui. Tranquilo, pessoal? Então, para fazer essa questão, a gente tinha que saber um pouco sobre separação de misturas e também de questão de polaridade e interação de moléculas orgânicas. Então, essa foi a aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, mostrem para os seus amigos que também vão fazer a prova e a gente se vê amanhã. Até a próxima e tchau, tchau!